Uma das questões mais controversas é o que Jesus escreveu quando trouxeram a mulher que foi pega em flagrante adultério ao seu encontro e pediram que Jesus tomasse uma decisão segundo o que a lei diz. Essa tem sido uma das questões que tem levantado debates e teorias ao longo da história. Algumas pessoas acreditam que quando Jesus baixa e escreve no chão, Jesus estava escrevendo pecados de cada um que estava naquele lugar. Enquanto que algumas pessoas acreditam que Jesus quando se abaixa para poder escrever, ele estava escrevendo os pecados da mulher que foi pega em adultério e assim dando uma sentença de perdão a ela. Mas qual é a verdade? Qual é o mistério? Ou por que esta Bíblia não revela claramente o que Jesus havia escrito no chão quando trouxeram a mulher pega flagrante adultério? Antes de trazermos essas revelações, nós temos que fazer cair algumas teorias. Do meu ponto de vista, ou no ponto de vista claro, se nós formos a ler, não faz sentido Jesus baixar e escrever pecado de cada um, pois havia muita multidão naquele sítio antes de Jesus pronunciar as palavras mágicas. Quem não tem pecado, ou quem acha que não tem pecado, atira a primeira pedra. Seria um perímetro extenso ou grande que Jesus teria que levar para poder passar, para poder escrever o nome de cada um que ali estava e poder escrever o pecado de cada um, e para cada um aperceber-se que Jesus escrevia os seus nomes e os seus pecados que eles haviam cometido. Então essa teoria não faz sentido, não tem como se provar isto. Mas existe uma revelação que eu trago neste vídeo que vai despertar a sua mente e vai fazer sentido com tudo quanto eu vou te explicar, com tudo quanto na Bíblia está. Jesus baixou 2 vezes. Por que Jesus baixou 2 vezes? Essa seria a primeira pergunta para nós buscarmos a compreensão. A segunda pergunta: por que a Bíblia diz que dos grandes aos pequenos saíram, isto é, dos homens, dos doutores, mestres da lei, aos irmãos simples da igreja, ou aos elementos simples da igreja, que não tinham nenhum cargo, de grande ou dos mais velhos até crianças, se retiraram do lugar em que Jesus estava? Essa é a segunda pergunta que nós tínhamos que se colocar para buscarmos a interpretação bíblica. E antes de nós podermos responder isso, nós temos que voltar ao Antigo Testamento para podermos perceber em quantas partes Deus escreve a lei. E quando nós colocamos esta questão, nós percebemos que Deus, com seu próprio dedo, escreve a lei em 2 tábuas. Significa, Jesus baixou 2 vezes. 2 tábuas. 2 vezes Jesus baixou para poder escrever no chão. E essas tábuas, quando Moisés é dado com Deus, Moisés se achega diante do acampamento e encontra o povo se desviando, adorando uma estátua ou um ídolo. Moisés parte aquelas tábuas que tinham as letras do próprio Deus. E Moisés volta e faz uma cópia da caligrafia do próprio Deus. E essas tábuas são colocadas na Arca da Aliança, e essas tábuas são colocadas no templo de Deus. Então, até o tempo em que Jesus estava, ainda haviam essas tábuas, ainda haviam essas escrituras, ainda haviam essas letras de Deus patente nessas 2 tábuas que Deus havia dado como a lei para poder endireitar e mostrar a culpa, o erro ao povo e o povo assim seguir o caminho certo. Jesus baixou 2 vezes. O que exatamente Jesus escreveu? Exatamente Jesus, ele escreveu a própria lei que foi escrita pelo próprio dedo de Deus na antiga aliança, nessa nova aliança, no Novo Testamento. O próprio Deus, ele escreve no chão. As primeiras pessoas que se aperceberam que Jesus era o próprio Deus, ou era a caligrafia do próprio Deus que Jesus estava escrevendo no chão, foram os doutores da lei, os mestres que tinham contato com a Arca da Aliança, que tinham contato, que já haviam passado por esse contato com as tábuas que ali estavam patentes a lei. Então esses homens, sendo conhecedores, sendo os leitores da lei, os homens que já haviam lido a lei pela própria caligrafia de Deus, conseguiram reconhecer exatamente que o que Jesus estava escrevendo não fazia diferença com o que eles haviam lido nas tábuas.
Logo, eles se aperceberam que era o próprio dedo de Deus que estava escrevendo no chão. Então, perceberam que Jesus, de fato, era o próprio Deus que estava escrevendo a própria lei. E Jesus, quando escreve esta mesma lei no chão, Jesus anula a sentença da própria mulher, nos dando a perceber que já não precisamos mais usar rigorosamente a lei como se usava no Antigo Testamento para poder punir, mas sim, ele estava a anular a sentença, trazendo a graça, anulando o que a lei fazia no Antigo Testamento. Porque em condições normais, Jesus teria que permitir que a mulher fosse apedrejada. Mas Jesus não podia deixar que a mulher fosse apedrejada, porque era exatamente o que os doutores da lei queriam para poder acusar a Jesus de um crime. Então Jesus estava num beco sem saída. Ao mesmo tempo, Jesus não podia dizer que a mulher está perdoada, não podia simplesmente anular o seu pecado. E praticamente Jesus não podia dizer que apedreja a mulher. O que Jesus fez? Ele escreve a lei no chão. Com o próprio dedo de Deus, sendo ele o próprio Deus, ele escreve a lei no chão. E quando os doutores da lei veem que esta lei, essa caligrafia, se parece com a caligrafia que está nas tábuas da lei, eles aperceberam que era o próprio Deus. E quando Jesus disse que acha que não tem pecado, tira a primeira pedra, eles se aperceberam que estava lidando com o próprio Deus. E um por um saíram, dos grandes aos pequenos, se retiraram do lugar que Jesus estava. E então fica ali a mulher com Jesus, frente a frente, e Jesus pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ela pergunta: ninguém, Senhor? Dizendo, ou dando a perceber que ela estava dizendo que ainda falta o Senhor. Então, o que o Senhor tem a dizer com relação a isso? Então, Jesus olha para ela e diz à mulher: vá, não peques mais. Praticamente, Jesus estava dando a ela o poder sobre o pecado. Ele estava capacitando a ela com o poder para ela não voltar a pecar. Então Jesus estava capacitado a dar o poder a esta mulher, o que ela não tinha por causa da lei. Jesus estava dando a ela por causa da graça, dando a ela o poder para ela não voltar a pecar mais. Então Jesus abole a lei, Jesus abole a sentença da lei. E Jesus põe a graça no nosso meio para poder anular a sentença que a lei impunha sobre nós. Então o que Jesus escreveu foi a lei. O seu próprio dedo, assim como fez para Moisés, Jesus escreve no Novo Testamento o seu próprio dedo para mostrar que ele mesmo estava abolindo esta lei, ele mesmo estava revogando esta lei, que a partir dali as pessoas não podiam mais ser apedrejadas por ela estar transgredindo a própria lei.